Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andréia Santos, de língua portuguesa, tá? A tia Andréia está com muita saudade de todos vocês, meus amores. E conforme, né, o combinado, tia Andréia vai corrigir, tá? Os capítulos 4 e 5 do livro Atividades Suplementares, o livro 1, tá? Então, nós vamos encerrar a correção hoje. Vamos encerrar o livro, tá? Livro 1, as atividades suplementares, tá? E no outro vídeo, eu já vou corrigir o capítulo, né? Capítulo 6, tá? Do livro 2, da atividades suplementares, mas só no outro vídeo, tá bom? Nesse vídeo agora, eu só vou corrigir o capítulo 4 e o capítulo 5 para a gente encerrar o livro 1, tá? Das atividades suplementares, tá bom? Vamos lá? Todo mundo com a tia Andréia lá na página 23. Vamos lá? No capítulo 4, né, falava sobre literatura tem idade, né? Então aqui nós temos um texto, né, que foi publicado em dezembro de 2016, né, no blog da Letrinhas, né, das Letrinhas, que é ligado ao selo da literatura infanto-juvenil da editora Companhia das Letras, né, cujo título é Literatura para Crianças, com ou sem adjetivo, né? Então foi Renata Penzani que escreveu esse texto, né, que vocês deveriam ter lido, né? Leiam antes para responder o exercício, né? E a tia André agora vai corrigir, né, os exercícios lá da página 24. Vamos lá? Número 1, de acordo com o texto, tá? De acordo com a autora, como ela via os livros quando era criança? Então, a resposta seria, segundo o texto, né? A autora não sabia que existiam livros feitos para crianças, né? E livros feitos para os adultos, né? Os livros eram somente livros, tá bom? Número 2. O segundo parágrafo tem o seguinte início, abram aspas, depois de adulta, seja lá o que isso for, eu finalmente posso dizer que já, fecham aspas. Quem pode dizer algo. No caso, o complemento verbal é que já, tá? Mas fica a pergunta, já o quê? A que se refere o complemento destacado? Então, a resposta certa, né, vamos colocar agora. Número 2, a resposta seria a expressão, né, a expressão faz referência à pergunta formulada no final do parágrafo anterior, né? 2 pontos, ou seja, abram aspas. Mas você já parou para pensar para que serve, né? Para que serve o adjetivo infantil nesse contexto? Fecham aspas. Então, está se referindo a essa passagem, tá? Colocaram? Isso aí. Vou repetir, então, o número 2, né? A expressão faz referência à pergunta formulada no final do parágrafo anterior, né? Então, vamos ver que pergunta é essa? Abram aspas, essa pergunta aqui, ó. Mas você já parou para pensar para que serve o adjetivo infantil nesse contexto? Né? Ponto de interrogação, fecham aspas. Tá bom? Número 3. Nos parágrafos 2 e 3, a autora se utiliza de parênteses para acrescentar informações ao texto. Então, letra A. De que forma esse acréscimo de informações funciona no texto? Então, a resposta certa seria, né, que esses recursos, né, parecem, né, rubricas, né, postas em um texto em prosa. Tá bom? Letra B de bola, vamos lá? Releia o trecho, abram aspas. No livro Contra a Corrente, conversas sobre política e literatura, de 1998, Ana Maria Machado já chamava a atenção para o perigo da coisa toda. Fecham aspas. Qual é a finalidade do ponto de exclamação entre parênteses? Então, vocês vão colocar aí, né? A resposta. Vamos lá? Que ao citar a data de publicação do livro, né? Ao citar a data de publicação do livro de Ana Maria Machado, a autora do texto coloca um ponto de exclamação, tá? Entre parênteses, a fim de alertar o leitor
né? Quanto tempo já transcorreu desde a publicação? Bom, essa é a resposta. Bom, número 4. No texto, a autora critica o uso da expressão, entre aspas, literatura infantil. Baseando-se no que você leu, reflita e responda aos itens. Letra A. Para a autora, quais as consequências desse uso para a nossa relação com a leitura? Então, a resposta seria, de acordo com a autora, abram aspas, literatura infantil, né? Fecham aspas, né? Abram aspas, literatura, entre aspas, né? Literatura infantil. É uma rotulação, algo que pode até ser útil para o mercado editorial, tá? Livrarias, bibliotecas e até mesmo escolas, tá? Mas que limita, né, as experiências, afastando, né, leitores, né, leitores de determinados tipos de obras, tá bom? Essa é a resposta da letra A, número 4, ok? Então, letra B. Apoiando-se nas ideias de Ana Maria Machado, a autora se questiona acerca do adjetivo infantil, entre aspas, tá? Sabendo-se que os adjetivos podem qualificar e também restringir a crítica da autora, né? Se relaciona mais com adjetivos que qualificam ou que restringem. Por quê? Então, vocês vão dizer aqui na resposta, né? Apoiada nas ideias de Ana Maria, essa é a resposta, tá? Apoiada nas ideias de Ana Maria, ela afirma que o adjetivo, entre aspas, infantil, deve ampliar as possibilidades da literatura, tá? Despertar a curiosidade das crianças para o mundo das letras. Bom? Número 5. Na construção do texto, quais são os recursos que a autora utiliza para chamar a atenção dos leitores e dialogar com eles? Comente-os. Uma resposta do número 5 seria: a autora, né, lança diversas perguntas, né, muitas das quais ficam propositalmente, tá? Propositalmente sem resposta, ok? Próxima página agora, vamos lá? Vamos fazer agora o número 6, ok? Então, esse texto aqui vai responder as questões de 6 a 8, tá? Vamos lá? O título do texto é Outra Noite. Vamos ler? Outro dia fui a São Paulo e resolvi voltar à noite. Uma noite de vento, sul e chuva. Tanto lá como aqui. Quando vinha para casa de táxi, encontrei um amigo e o trouxe até Copacabana. E contei a ele que lá em cima, além das nuvens, estava um luar lindo, de lua cheia, e que as nuvens feias que cobriam a cidade eram vistas de cima, né? Eram vistas de cima enluaradas, colchões de sonho, alvas, uma paisagem irreal. Depois que meu amigo desceu do carro, o chofer aproveitou um sinal fechado para voltar-se para mim. Né? E o chofer perguntou, né, no caso: o senhor vai desculpar, eu estava aqui a ouvir a sua conversa, mas tem mesmo luar lá em cima? Confirmei, né? Confirmei, sim, acima da nossa noite preta e lamaçada e torpe, né? Havia uma outra pura, perfeita e linda. Mas que coisa! Ele chegou a pôr a cabeça fora do carro para olhar o céu fechado de chuva. Depois continuou guiando, mais lentamente. Não sei se sonhava em ser aviador ou pensava em outra coisa. Ora, sim, senhor. E quando saltei e paguei a corrida, ele me disse boa noite e muito obrigado ao senhor. Tão sinceros, tão veementes, como se eu lhe tivesse feito um presente de rei. Então, esse texto é o texto de Rubem Braga, né? Número 6, vamos lá? Retire do texto, né, os trechos que correspondem aos seguintes elementos da narrativa.
Letra A. Onde a história acontece? Resposta, no Rio de Janeiro, né? No táxi que o narrador pega até a sua casa, tá bom? Essa é a resposta. No Rio de Janeiro, no táxi que o narrador pega até a sua casa, ok? Letra B. Quando a história se desenvolve? Resposta, a história se desenvolve à noite, durante o tempo de deslocamento, né, do aeroporto à casa, tá bom? Número 7. Na narrativa aparece algum verbo de elocução? Qual ou quais? Então, vocês vão colocar a resposta aí. Apenas aparece na passagem confirmei, 2 pontos. Sim, vírgula, acima da nossa noite preta, fecham aspas, tá bom? Depois, com base na resposta anterior, qual é o efeito disso para a construção da narrativa? Resposta. Embora não apareçam verbos que introduzam as falas na maior parte do texto, a narrativa permite compreender que são falas, né, das personagens, ok? Vamos lá, número 8. Com base no trecho a seguir, responda o que se pede. Depois, vamos ler esse texto aqui, né? Depois que o meu amigo desceu do carro, o chofer aproveitou o sinal fechado para voltar-se para mim. Aí, 2 pontos. Na linha de baixo, agora a personagem vai falar, travessão. O senhor vai desculpar, eu estava aqui a ouvir sua conversa. Então, vamos lá, letra A. Reescreva o trecho destacado, invertendo o tipo de discurso empregado. Então, a resposta certa fica como? O chofer comentou que estava ali ouvindo a conversa, ok? Letra B. Que mudança você percebeu no trecho? Então, a resposta seria o uso do verbo e a mudança do advérbio, tá bom? Número 9. Passando o fragmento a seguir para o discurso indireto, nós temos o quê? Vamos ver? Então, o trecho é esse. Nem remédio ingerir, a moribunda esclarecia. Então, a resposta certa seria a letra D de dado. A moribunda, né? A moribunda esclarecia que nem remédio ingerira. Tá bom? Ok? Número 10. Sobre o discurso indireto, marque V para verdadeiro e F para falso. Então, letra A. Tem como característica dar voz às personagens. Então, letra A, então a resposta é falso. Letra B, é predominantemente escrito em terceira pessoa. Então, o discurso indireto, ele realmente é escrito em terceira pessoa. Então, a letra B é verdadeiro. Letra C, não utiliza verbos de elocução. Então, é falso, tá? Porque no discurso indireto, né, nós temos que utilizar verbos de elocução, sim, tá? Então, aqui a letra C é falso. Letra D de dado. Predomina o uso de travessão ou de 2 pontos. Falso. No discurso indireto não tem uso de travessão e nem 2 pontos, nem o sinal de 2 pontos, tá bom? Letra E. É recorrente o uso da conjunção que. Verdadeiro. Tá? Certinho, verdadeiro. Vamos para o próximo capítulo e último do nosso livro 1. Né? O capítulo 5. Que fala, né, sobre transformando dificuldades em facilidades. Então, nós temos aqui, né, vários cartazes, né? Está dizendo assim, observe e analise atentamente os documentos reproduzidos a seguir. Os cartazes e os flyers fazem parte de uma campanha intitulada, né, chamada Esta Vaga Não É Sua Nem por um Minuto, né, idealizada por uma agência publicitária de Curitiba, lá no Paraná, tá bom? Então, nós temos aqui vários exemplos de cartazes, né? Tá difícil achar vaga? Calma, o importante é não perder o respeito. Depois, ei, esta vaga é exclusiva. Depois, outro cartaz. Pode parar, né, com essa desculpa de que é rapidinho, né? E aqui nós temos um flyer, né? Tá difícil achar vaga? Ei, essa vaga é exclusiva, pode parar, com essa desculpa de que é rapidinho. E depois, esta vaga não é sua, nem por um minuto, né? Que pertence aos cadeirantes, né? No caso, né, as pessoas com deficiência, né, física, tá bom? Bom, vamos lá? Página 29, que diz assim:
assista ao vídeo da campanha publicitária. Esta vaga não é sua nem por um minuto. Disponível lá no link, né? No link a seguir, né? Que todo mundo deve ter assistido, tá bom? Número 1. Considere o slogan, né? O slogan da campanha. Esta vaga não é sua nem por um minuto. Letra A. Em que ideia, fato ou situação rotineira ele se baseia? Então, a resposta certa seria como? Baseia-se na desculpa de que qualquer pessoa pode estacionar as vagas exclusivas para pessoas com deficiência. Bom? Letra B de bola. Quais são os dois termos essenciais constitutivos da oração que compõem esse slogan? Então, a resposta correta, né? Vamos ver quais são os dois termos essenciais. Esta vaga, a resposta é essa, esta vaga. Esta vaga, né, é o sujeito. E depois, não é sua nem por um minuto. Então, esse termo é o predicado, tá bom? Letra C. Qual é o efeito de sentido produzido pela pontuação ao final? Então, a resposta, né, ficou assim, o ponto de exclamação explicita um misto de ordem, né, indignação e reprovação, tá bom? Letra D de dado. Os segmentos, né, não e nem por um minuto, estão modificando que termo da oração? E que função sintática eles exercem? Então, a resposta da letra D de dado ficou assim. Eles são adjuntos adverbiais, tá? E modificam a forma verbal né? Foi? Número 2. Os 3 cartazes, além de divulgarem a campanha, têm uma finalidade específica, ok? Letra A. Que finalidade é essa? Então, a resposta, a finalidade para além de divulgar a ação publicitária, né, é que os cartazes, né, são afixados em estabelecimentos, né, que contam com vagas especiais para as pessoas com deficiência, ok? Agora vamos lá. Letra B. Visualmente, como são formados os 3 cartazes? Então, a resposta fica como? Os 3 cartazes são formatados como se fossem falas, tá? Né? Com as frases, né, bem típicas, né, de histórias em quadrinhos, tá bom? Letra C. Identifique as marcas de oralidade presentes nas frases, né, dos cartazes, né? Vamos ver? E explique seu efeito diante, né, do público leitor. Então, a resposta fica como? As frases trazem as marcas de oralidade, né? Quais são elas? Tá, né? Ei também, né? O que indica uma espécie, né, de diálogo com as pessoas que cometem, né, as irregularidades, tá bom? Vamos agora para outra página. Vamos lá? Número 3. Vamos ver? Sobre o flyer, espécie de panfleto mais elaborado, responda. Letra A. Qual é a função dele, hein? Qual é a função do flyer, né? E quais devem ser as características fundamentais para esse tipo de peça ser eficaz? Vamos ver? A resposta correta ficou como? É uma peça pequena para ser distribuída de mão em mão, em locais em que há grande circulação de pessoas, tá bom? Letra B. De acordo com essa peça, quais são as características de uma vaga exclusiva para pessoas com deficiência física? Então, a resposta correta ficou como? Faixas de circulação para cadeira de rodas na área de desembarque dos veículos, piso regular e etc. Tá bom? Letra C. No período, abram aspas, mostre que, na hora de estacionar, o respeito tem espaço garantido. Fecham aspas. Então, vamos lá. Qual é o sujeito da oração principal e qual é o predicado? Então, a resposta ficou como? O sujeito está elíptico, ou seja, está oculto, tá? E pode ser representado pelo pronome você, tá bom? Depois, que noção o termo,
tá? Entre vírgulas, introduz. Né? Que noção o termo entre vírgulas introduz? E qual é a sua função sintática? Então, a resposta ficou como? Trata-se de um adjetivo, né? Desculpa, trata-se de um adjunto adverbial que introduz noção temporal, noção de tempo, tá, pessoal? E modifica, né, o verbo mostre, né? A forma verbal mostre, né? Do verbo mostrar, tá bom? Outra, qual é a função do segmento que o respeito tem espaço garantido? Então, a resposta correta, né? É complemento da forma verbal mostre, tá? Então, nós temos aqui, né, uma oração subordinada substantiva objetiva direta, tá bom? Número 4. Sobre as frases que aparecem no texto, vamos analisá-las do ponto de vista sintático e semântico. Letra A. Abram aspas. Muitos dizem, né, 2 pontos, mas se for por 1 minuto, tem problema? Né? Fecham aspas. Qual é o sujeito dessa oração, pessoal? Então, o sujeito é a palavra muitos, tá bom? Depois, no caso, muitas pessoas, né? Subentende-se que esse muitos, né, se refere a muitas pessoas, tá bom? Por isso que é o sujeito. Depois, a oração apresenta que tipo de predicado? Justifique. Então, a resposta aqui ficou assim, ó, a oração apresenta predicado verbal, tá? Pois o verbo dizer indica ação, ok? Depois, letra B de bola. Nós, abram aspas, tá? Nós perguntamos, 2 pontos. E se for na sua vaga, tem problema? Fecham aspas. Então, vamos lá? Qual é o sujeito dessa oração e a que classe gramatical ele pertence? Então, a resposta ficou assim. O sujeito é o pronome pessoal da primeira pessoa do plural, no caso, nós, tá bom? Depois, quem faria parte, né, do grupo representado por esse sujeito? A resposta, então, ficou assim. O pronome pessoal nós, né, entre aspas, nós, faz referência às pessoas, esse as é com crase, tá? As pessoas que precisam de cadeiras de rodas, tá bom? Próxima página, vamos lá? O que essa pergunta pretende provocar no espectador do vídeo? Então, a resposta ficou como? Pretende-se provocar uma reflexão a fim de que o espectador se coloque no lugar do outro, tá? Para ver a situação de outra, né? Para ver a situação de outra perspectiva, tá bom? Número 5, releia a oração. Abram aspas. Na hora de estacionar, né? Fecham aspas. Né? O respeito tem que, desculpa, na hora de estacionar, vírgula, o respeito tem que ter uma vaga garantida. Fecham aspas agora, tá? Letra A. A expressão em destaque exerce que função sintática nessa oração? Classifique-a. Então, a resposta da letra A ficou como? Exerce a função de adjunto adverbial de lugar. Tá bom, pessoal? E a letra B? Nessa oração, a ambiguidade foi usada como recurso expressivo. Explique. Então, a resposta certa seria como? A palavra vaga, né? Vaga entre aspas, pode ser entendida como vaga de estacionamento ou espaço na sociedade, tá bom? Aqui no número 6 nós temos um cartaz, né, elaborado por uma marca patrocinadora da equipe paralímpica brasileira, em comemoração ao Dia Nacional do Atleta Paralímpico, tá? Comemorado em 22 de setembro, tá? Então vamos lá, letra A. Grande parte das campanhas relacionadas ao tema, né, celebram uma mesma atitude, né, que no caso é a superação, né? Qual frase do cartaz reforça essa ideia? Então, a resposta da letra A seria como? A frase, abram aspas, paixão por ir além, fecham aspas, reforça a ideia de superação, tá? Impressa na campanha, tá bom? Letra B, analise as seguintes frases, paixão pelo esporte e paixão pelo país. Os termos em destaque exercem a mesma função sintática. Classifique-os. Então, vocês vão dizer aqui na letra B que os termos destacados
exercem a função de complemento nominal. Bom? Ok? Próxima página, vamos lá. Número 7. Vamos lá? A seguir, leia um texto sobre o surgimento dos Jogos Paralímpicos, né? Então, vocês vão ter que ler esse texto aqui. Como surgiram os Jogos Paralímpicos, né? Então, aqui está dizendo que há mais de 60 anos, né, depois da Segunda Guerra Mundial, vários ex-combatentes tinham de conviver com lesões obtidas em guerra. O neurocirurgião, né, Ludwig Guttmann, né, que trabalhava no Hospital Stock, né, Mandeville, né, na Grã-Bretanha, ajudava os veteranos a se recuperar, mas também a aprender a lidar com as dificuldades que as deficiências trariam às suas vidas, né? Então, Stock, né, Mandeville, né, esse hospital, né, Stock, Mandeville, lá na Grã-Bretanha, ele ajudava, né, aqui, né, as pessoas que trabalhavam no hospital, né, ajudavam os veteranos, né, a se recuperar, né, mas também a aprender a lidar com as dificuldades que as deficiências trariam às suas vidas. Então, Ludwig Guttmann atestou que boa parte de seus pacientes morria um ano após sofrer as lesões, a maioria delas na coluna vertebral, deixando-os paraplégicos ou tetraplégicos, tá? Foi então que o médico decidiu utilizar o esporte como ferramenta de reabilitação aos ex-combatentes e percebeu que, além de lhes dar mais ânimo, sua expectativa de vida aumentou. Em 1948, Guttmann organizou uma competição para 16 homens e uma mulher com deficiência. A primeira modalidade foi o tiro com arco. A partir da visibilidade, né, e do sucesso que causaram esses jogos, estimulou-se a pensar em uma disputa maior ainda. As primeiras Paralimpíadas aconteceram em 1960, na cidade de Roma, e trouxeram atletas de 23 países, tá? Esse texto aqui é da Carla Meirelles, tá bom? Jogos Paralímpicos. Então, vamos lá? Letra A. Selecione do texto, né? Selecione do texto lido 4 adjuntos adverbiais e organize-os nessa tabela aqui. Então, vamos lá? Adjuntos adverbiais de tempo. Vocês vão colocar aí. Há mais de 60 anos e em 1948. Então, em cima, há mais de 60 anos. E embaixo, em 1948. Ok? Do outro lado, adjuntos adverbiais de lugar. Em cima, vocês vão colocar na Grã-Bretanha e embaixo na cidade de Roma. Tá bom? Letra B. Qual é o sujeito da oração usada como título do texto? A resposta: a oração está na ordem inversa. Ou seja, o sujeito, né? O sujeito aqui no caso é, entre aspas, os Jogos Paralímpicos, tá? Esse é o sujeito, tá bom? Número 8. Analise a oração, né? Analise a oração a seguir e assinale o termo que está corretamente classificado. A oração é essa daqui, ó. Educadamente, vírgula, o homem demonstra o seu inconformismo. Então, vocês vão marcar, né, a opção da letra B de bola, tá? Educadamente e adjunta adverbial de modo, tá? Então, a palavra educadamente, que está aqui na oração, é classificada como adjunta adverbial de modo. É o modo como o homem demonstra o seu inconformismo, né? De maneira educada, né? Ou seja, educadamente, tá? Foi? Número 9. Nos textos, né? Nos textos das imagens a seguir, indique os adjuntos adverbiais e indique que circunstâncias eles expressam. Então, letra A. Nós temos aqui, né, o advérbio, né, o adjunto adverbial nunca, né? Nunca indica ideia de tempo, tá? E tem também o adjunto adverbial tão, que indica intensidade, tá bom? Na letra B, nós temos aqui, né, o adjunto adverbial nas últimas décadas, né? Nas últimas décadas, que indica a ideia de tempo, né? E também temos, né,
o adjunto adverbial em silêncio, que indica modo, tá? E também temos um outro adjunto adverbial, mais e bem, né, que indica, né, intensidade, tá bom? Foi? Número 10. Nos períodos compostos a seguir, identifique os sujeitos, seus respectivos núcleos e predicados. Letra A. Abram aspas. O famoso romance do escritor inglês Daniel Defoe, né? Desculpa. O famoso romance do escritor inglês Daniel Defoe, isso agora sim, 1660 e 1731, é ficcional, mas a história foi inspirada na vida do corsário escocês Alexander Selkirk, tá? Então vamos lá, sujeito. Quem é o sujeito? Vocês vão colocar aí. Sujeito, abram aspas. O famoso romance do escritor inglês Daniel Defoe, tá? E também nós temos aqui o sujeito, a história, tá? Coloque aí, a história. Depois, núcleo do sujeito. Nós temos romance e história, tá? Predicado. Quem é o predicado? É ficcional e também, né, nós temos dois predicados. O outro foi inspirada na vida do corsário escocês Alexander Selkirk. Bom? Vamos agora para a página final. Exercício aqui, letra B, continuando. Abram aspas. O casco da embarcação estava um pouco danificado, mas o capitão queria partir logo, né? Queria partir logo. Fecham aspas. Quem é o sujeito? Coloque aí. O casco da embarcação, né? E o capitão, tá bom? E o núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito é o casco e capitão, tá bom? Predicado, quem são os predicados? Estava um pouco danificado e também queria partir logo, né? Também é o predicado, queria partir logo, tá bom? Letra C, abram aspas. Uma cabana abandonada já estava armada na ilha e lá ele passou a dormir. Fecham aspas. Quem é o sujeito? Resposta. Uma cabana abandonada e também, né, a palavra ele também é o sujeito, tá? Quem é o núcleo do sujeito? Cabana e também, né, a palavra ele também é o núcleo do sujeito. Quem é o predicado? Resposta. Já estava armada na ilha e também nós temos um outro predicado, né? Lá passou a dormir. Nós temos dois predicados, ok, pessoal? Bom, encerramos aqui, né, as atividades suplementares, né, livro 1, né? Encerramos a correção e espero que vocês tenham acompanhado, né? Coloquem o nome e a turma aqui nos comentários para poder a tia Andréia, né, marcar a presença, para a tia Andréia poder marcar a presença, tá bom? Fiquem todos com Deus, tá? Um beijinho no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo, tá, pessoal? Tchauzinho!